Muito bom dia, são 11 horas 4 minutos e nós estamos iniciando a edição de quarta-feira ao vivo do Exija Seus Direitos para toda Manaus e para vários municípios do interior do estado através da Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, cada vez indo mais longe para se aproximar da população da capital e também do interior do estado do Amazonas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos ainda no horário brasileiro de verão, 11 horas e 5 minutos. Hoje no nosso programa nós vamos discutir um assunto muito sério, porque faz parte do cotidiano e da mesa dos amazonenses. Nós vamos conversar hoje com técnicos, com especialistas, para mostrar ao telespectador do nosso programa como ele pode descobrir se um produto foi utilizado nesse produto, o carbureto. Vamos ver a reportagem. Uma prática proibida e comum entre os produtores de Tucumã é antecipar o amadurecimento com o uso de uma substância altamente tóxica, chamada carbureto. Quando não é manipulado de forma adequada, o Tucumã pode causar infecção. Vamos mostrar também mais uma ação dos concursados da Polícia Militar do Estado do Amazonas que neste momento realizam uma passeata, uma manifestação em frente à sede do governo. Candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar em 2011 estão realizando manifestação em frente à sede do governo do Amazonas para reivindicar a convocação prometida no início de janeiro pelo governador José Melo. E ainda a Águas do Amazonas continua desafiando o poder público, irritando o consumidor. Falta água em vários bairros da cidade de Manaus e muitos consumidores reclamam que mesmo diante da ausência do fornecimento do produto, continuam recebendo as suas contas. Exija seus direitos, edição de quarta-feira no ar com o nosso quadro Procura-se. O Rosenildo ligou para o nosso programa na tentativa de localizar a sua avó, a Francisca Cordeiro dos Santos, e também a sua tia Margarete, que ele não conhece. O Rosenildo conta que sua mãe, chamada Mazarelli Cordeiro, perdeu contato com a sua avó quando ela estava grávida de 3 meses. Sua mãe ficou residindo no município de Beruri e a sua avó na cidade de Manaus. Os avós do Rosenildo se separaram antes mesmo dele nascer. Tiveram 6 filhos, que são Mazarelli, que é a mãe dele, a Marli, o Clamácio, Manuel, mais conhecido como Branco, e os gêmeos Raimundo e Raimunda, conhecida como Boneca. A sua avó chegou a casar novamente com um senhor chamado Samuel Tavares de Moraes, onde tiveram 2 filhos, o Edinaldo e a Margarete. A última informação que o Rosenildo possui da sua avó é de que ela teria casado e estaria morando com a Margarete na estrada ou em uma estrada no município de Itacoatiara. Estas são as informações que nós temos hoje no nosso quadro Procura-se. O Rosenildo está tentando localizar através do nosso quadro Procura-se a avó materna, Francisca Cordeiro dos Santos, e também a sua tia Margarete. Qualquer informação, 3307-0423, a mensagem de texto para o nosso WhatsApp, 99419-0784. Hoje é quarta-feira, viajo para Brasília na próxima sexta-feira. Domingo nós vamos ter a posse, ou as posses, dos deputados federais eleitos e reeleitos, e também a posse dos senadores eleitos. Na próxima semana, segunda-feira, nós teremos a primeira sessão conjunta da Câmara e do Senado Federal. Não estarei em Manaus, nem na segunda, nem na terça e nem na quarta. Possivelmente estarei retornando a Manaus na quinta-feira. Então, a próxima semana, nós vamos envidar esforços para que a gente possa participar do nosso programa, se der tempo, da capital federal, de Brasília, para mostrarmos os acontecimentos da capital. Então, a nossa posse está marcada para domingo, dia 1º, assim como a Assembleia Legislativa também dará posse aos novos deputados no dia 1º, domingo, porque não pode haver intervalo, não pode ficar vago um cargo. Então, independentemente de ser um domingo,
É por isso que todos os parlamentares vão tomar posse no próximo domingo, dia 1º, para que não haja vacância dos cargos parlamentares. Então nós vamos, mais uma vez, com fé em Deus, com a graça de Deus, com a confiança do povo amazonense, vamos partir para mais um desafio. Depois de 4 mandatos como deputado estadual, vamos encarar esse grande desafio de representar e representar bem ao estado do Amazonas na Câmara dos Deputados em Brasília. Esse será um ano difícil. Nós vimos ontem o posicionamento da presidente Dilma, reafirmando o seu compromisso em reajustar o Brasil, em redimensionar o nosso país. Alguns cortes estão sendo elencados pela presidente Dilma. É um tempo difícil, muitos economistas estão prevendo aí um juro muito mais elevado do que já o diagnosticado pelo mercado. A presidente Dilma fala em cortes em vários ministérios, há uma certa desconfiança, inclusive, com relação aos empregos gerados no nosso país, fala-se em demissão. Temos que estar atentos e vigilantes, sobretudo com a política que vai ser desenvolvida para o nosso polo industrial de Manaus. Temos a questão da BR-319, que nós precisamos fortalecer dentro da Câmara dos Deputados, e nós vamos arregaçar as nossas mangas, como fizemos no nosso mandato de deputado estadual, para melhorar a qualidade dos serviços públicos, sejam eles públicos, como eu disse, ou privados. A oferta de esgoto, de água, de energia elétrica, a questão do transporte coletivo, da mobilidade urbana, a questão da telefonia fixa, da telefonia móvel, da internet, enfim, a prestação de serviços, que é uma prestação de serviços que onera muito as famílias brasileiras, precisa ser melhorada. Nós vamos rever também o posicionamento dessas agências, como a Anatel, a ANAC. São agências que, via de regra, servem como escritórios de representação das empresas. Pouco agem em favor dos consumidores brasileiros. Estamos desenvolvendo várias parcerias já dentro do Congresso Nacional, uma parceria importante com o deputado federal Celso Russomano, que já esteve em Manaus, já participamos de palestras, ele já participou do nosso programa, nós já fizemos fiscalizações conjuntas, à época eu, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, e ele como integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal. Enfim, vamos fazer parcerias com os órgãos de proteção e defesa do consumidor, com o Ministério da Justiça. Vamos solicitar ao governo federal a criação de PROCONs em vários municípios do interior do estado do Amazonas. Nós não temos PROCON em nenhum município do estado. Em nenhum município do interior do estado do Amazonas, nós temos um órgão de proteção oficial do município para que o consumidor do interior possa buscar a reparação dos seus danos. Então, Coari não tem, Taquatiara não tem, Tefé não tem, são municípios, Manacapuru não tem, Figueiredo não tem. São municípios de grande porte e que precisam verdadeiramente de uma ação em favor dos consumidores. Os consumidores do interior do estado do Amazonas estão entregues à própria sorte. Nós, como deputado estadual, fizemos a nossa parte, criamos um projeto de lei, inclusive, que cria PROCONs em todos os municípios do interior. Faculta ao prefeito a criação desses PROCONs. Infelizmente, nenhum prefeito achou que o seu município precisasse de PROCON, o que não deixa de ser algo distante da realidade e da necessidade dos consumidores. Criamos várias comissões de defesa do consumidor nas câmaras municipais, porque nós não podemos obrigar o prefeito a criar, nós facultamos o prefeito através de lei, para que estabelecesse uma parceria com o PROCON do estado do Amazonas e pudesse, então, criar no seu município um órgão referencial de proteção e defesa do consumidor. Infelizmente, nós não tivemos, por parte dos prefeitos interioranos, a sensibilidade necessária para que pudessem desempenhar esse papel de resguardar os direitos dos consumidores. Mas nós temos muito o que fazer e eu vou continuar nessa nossa caminhada ouvindo as pessoas.
E agora nós vamos levar daqui para Brasília as reivindicações do povo do estado do Amazonas. Nós haveremos de utilizar a tribuna da Câmara dos Deputados da mesma maneira, com a mesma garra, com a mesma coragem, com a mesma independência, com a mesma determinação que utilizamos por 4 mandatos consecutivos a tribuna da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. E nós queremos chegar em Brasília não para nos perdermos no meio de 513 deputados federais, mas para que tenhamos vez e voz e sairmos em defesa das pessoas que nós temos a honra e o privilégio de representar através desse mandato parlamentar que muito me honra, muito me orgulha saber que sou representante federal de um estado que me acolheu há mais de 22 anos atrás, que me deu já meus 4 mandatos de deputado estadual, me deu meus 2 filhos, ou seja, eu tenho uma dívida de gratidão com o estado do Amazonas. E a forma que eu encontrei para retribuir todo esse carinho, toda esta acolhida do estado do Amazonas é trabalhar pelo povo bom da cidade de Manaus e do interior do estado do Amazonas. São 11 horas mais 15 minutos. Falando em trabalhar pelo povo da cidade de Manaus, nós temos aqui em Manaus os maiores rios do mundo em volume de água. Eu não sei o que acontece, porque entra um prefeito, sai o prefeito, e o problema do abastecimento d'água continua graçando em vários bairros da cidade de Manaus. O governo do estado do Amazonas, alguns anos atrás, fez uma parceria com o governo federal para estabelecer um programa, finalmente estabelecer um programa, para resolver o problema das pessoas da capital, sobretudo na Zona Norte e na Zona Leste. O PROAMA está aí. Não está em pleno funcionamento ainda, mas está contemplando alguns bairros da cidade de Manaus que não tinham água encanada. O problema é que as pessoas continuam reclamando que muitos bairros da cidade de Manaus, quando recebem água, a água vem muito fraca. Outras pessoas reclamam da taxa de esgoto, onde não tem esgotamento sanitário, a empresa Manaus Ambiental está fazendo a cobrança disso. Outras reclamam que não tem água e a conta chega todo mês para que ela possa pagar. E as pessoas reclamam verdadeiramente da falta desse líquido precioso e não conseguem, assim como eu, entender por que nós pagamos a segunda tarifa mais cara do Brasil de água, sendo que nós somos banhados pelos maiores rios do mundo. Os detalhes direto na reportagem. O Amazonas tem a maior bacia hidrográfica do mundo, mas isso não é impedimento para a falta d'água. Diversos bairros da Zona Leste e Norte de Manaus sofrem com a deficiência no abastecimento. Nos bairros Aliança com Deus e Areal do Mindu, ambos na Zona Norte, a falta d'água é constante. Dona Patrícia conta com o poço artesiano do vizinho. Nós não temos abastecimento da água da Manaus Ambiental e todo mês a gente paga R$50 para um dia sim, um dia não, a gente poder ter água. Já este consumidor diz que na torneira não tem água. E as contas estão chegando, né? Foi em dezembro, chegou a conta de, se eu não me engano, foi de R$250. Então, a conta está vindo, mas a água na torneira a gente não temos. Um fato que chamou a atenção nos últimos meses é o racionamento de água nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. Mesmo no período chuvoso, o nível dos reservatórios não está subindo. A situação é preocupante e para os moradores daquela região do país que estão precisando se adaptar com a escassez desse líquido tão precioso, nem passa pela cabeça que o Amazonas, com a imensidão dos seus rios, está com o mesmo problema. Em uma reportagem a nível nacional, os bairros da Zona Norte de Manaus foram citados como pertencentes a uma área de abastecimento falho. Segundo informações da Manaus Ambiental, no ano de 2014, cerca de 98% da capital foi abastecida. A concessionária informou também que os bairros citados na reportagem fazem parte dos 2% que ainda se encontram em fase de implantação para a complementação das obras do PROAMA e que estão agendados para o ano de 2015. Eu sou deficiente, tenho que estar doando as pessoas que têm poço lá para me dar um pouco de água, ainda é eles que botam para mim. Aí a gente pergunta de um e de outro, não tem previsão, não só daqui a 3 meses.
Nós vamos passar até quando com 3 meses esperando água, um copo de água que nós vivemos pedindo de um de outro. As pipas que diz que vinha, pipa do exército, pipa não sei de onde, não tem nenhuma. Estou comprando água, já faz muitos dias que a gente compra água. Isso é uma falta de respeito. Não estamos pedindo, estamos exigindo aquilo que nos pertence. Isso é a revolta natural de pessoas que não conseguem mais compreender e conviver com esse absurdo praticado pela empresa Águas do Amazonas, Leonex Dizou e agora Manaus Ambiental. Já venderam essa empresa por R$1. Isso é foco, inclusive, de investigação intensa e rigorosa. A pergunta que essas pessoas simples e humildes estão fazendo é: até quando elas vão sofrer? Até quando vão ter que empurrar camburão d'água na cidade de Manaus? Vejam a vergonha nacional. Aí o Sena coloca: Amazonas não é São Paulo, mas também falta água, e com razão. Com razão ele coloca esses dizeres aí. Vejo que São Paulo está passando uma crise hídrica, de falta d'água sem precedentes na sua história. Falta de seriedade, de compromisso, de planejamento. Aquela velha história de achar que água nunca vai faltar. Aí está o grande exemplo de que deva haver planejamento nessa questão. E a prefeitura precisa responsabilizar a empresa Manaus Ambiental. A empresa Manaus Ambiental continua nas barbas do poder público, desrespeitando o contrato, não honrando o contrato, cobrando taxa de esgoto de 100%, que é uma barbaridade em Manaus. Ninguém se posiciona contra isso. São pessoas humildes que pagam R$100 de água, mais R$100 de taxa de esgoto, muitas vezes onde não há a coleta, o tratamento e a destinação desse esgoto, como exige a legislação. São pessoas que estão aguardando pacientemente que a empresa Manaus Ambiental não apenas passe a respeitar o poder público, respeite a cidade de Manaus, respeite as regras, respeite o contrato, respeite os órgãos de defesa do consumidor, mas, acima de tudo, respeite o povo bom, simples e humilde da cidade de Manaus. Por que é que até hoje, Paulo César, até hoje a empresa Manaus Ambiental não instituiu na cidade de Manaus a sua tarifa social? Exatamente, para fazer com que essas pessoas simples e humildes tenham uma tarifa reduzida, diferenciada, pessoas que ganham Bolsa Família, pessoas que moram em áreas de risco, pessoas que estão nos programas sociais do governo, pessoas que estão no Prosamin. Essas pessoas têm direito a pagar somente a tarifa social. E até hoje, muitos anos se passaram, a promessa da colocação da tarifa social, até hoje ninguém viu essa tarifa social que vai beneficiar milhares e milhares de empresas. Mas é claro, é óbvio, é inequívoco que até hoje a Manaus Ambiental não instituiu a tarifa social porque a receita dela vai diminuir. Mas parece que a diminuição da receita da Manaus Ambiental não interessa tão somente a Manaus Ambiental, porque muita gente come a bil nessa questão da tarifa social. Poucas pessoas tratam essa questão da tarifa social como algo urgente para a cidade de Manaus, urgente para as famílias de baixa renda. Isso foi um compromisso firmado que nunca foi honrado, foi promessa que nunca foi cumprida, e a empresa continua aí, lucrando milhões e milhões e milhões de reais nas barbas da cidade de Manaus, cobrando taxa de esgoto onde não oferta o serviço, promovendo o enriquecimento ilícito, e fica por isso mesmo. Não bastasse tudo isso, algumas pessoas estão revoltadas com uma empresa de cobrança, porque a empresa terceirizou o seu serviço de cobrança. Mesmo a pessoa não devendo nada para a empresa Manaus Ambiental,
Mesmo essa pessoa, muitas vezes não tendo água na sua casa, recebe ligações de manhã, de tarde, de noite, com ameaças de inclusão do nome do serviço de proteção ao crédito, se a empresa não fizer o pagamento. Mas a empresa terceirizada isso, mas a pessoa não deve nada. Não deve nada. E fica por isso mesmo. Veja quantas irregularidades, quantos absurdos, quantos abusos eu elenquei aqui contra a empresa Manaus Ambiental. E a pergunta que todos nós fazemos, Paulo César, é: até quando? Até quando a cidade de Manaus vai continuar em posição de decúbito dorsal para esta empresa? Até quando Manaus vai ficar de joelhos para esta empresa? Até quando essa empresa vai rasgar os contratos, vai descumprir os contratos, vai desrespeitar a cidade, o poder público, o consumidor, os órgãos de defesa do consumidor? Até quando essa barbaridade de pessoas empurrando o camburão vão continuar na cidade de Manaus? Até quando estas senhoras de idade, que já viram e ouviram muitas promessas, porque todo mundo promete resolver o problema d'água. Até hoje eu só vi uma solução para o problema d'água, que é o PROAMA. Que eu não sei por que cargas d'água também não botam para funcionar a pleno vapor. Será que foi na época do presidente Lula que foi feito isso e as pessoas não querem dar o braço a torcer? Que foi o presidente Lula com o governo do estado do Amazonas que editaram este PROAMA para sair em defesa de 500 mil pessoas em Manaus? Isso é um absurdo que nós não podemos mais continuar concebendo. E eu vou continuar aqui batendo nessa tecla até que a empresa Manaus Ambiental passe a respeitar o consumidor. Respeitar essas pessoas simples e humildes. Respeitar o seu contrato. Respeitar esta cidade, que aqui não é terra de muro baixo. Se pensam que vão passar por cima de tudo e de todos, podem passar por cima de alguns, mas por cima de mim, das minhas ações, do meu questionamento, da minha briga na justiça, inclusive contra essa cobrança da taxa de esgoto, a empresa não vai passar. E eu não tenho medo de ninguém da empresa Manaus Ambiental. Tenho o maior respeito pelas empresas que querem lucrar. O objetivo maior da empresa é exatamente o lucro, mas há que se ter regras, há que se ter respeito e, acima de tudo, há que se ter responsabilidade. E é contra essa empresa que nós estamos brigando há tempos, porque é uma vergonha nacional, aliás, é uma vergonha mundial, que uma cidade como Manaus, banhadas pela imensidão desses rios, ainda tenha muitos bairros que não têm água encanada, que falta água 3, 4, 5, 10, 20, 30 dias. É uma vergonha para esta cidade, que se diz metrópole, ter uma empresa como a Manaus Ambiental. Onze horas e 28 minutos. Há algum tempo começa-se a denunciar um possível amadurecimento de frutos com a utilização de produtos químicos. Nós tivemos recentemente, inclusive, em Parintins, um óbito, uma pessoa perdeu a vida e a causa provável teria sido a ingestão de tucumã com carbureto. Isso nunca ficou comprovado, mas existe esta possibilidade. Em Manaus, não é difícil especialistas atestarem que não apenas o tucumã, mas também a banana, também o abacaxi, podem estar sendo amadurecidos de forma mais intensa, mais rápida, para que aquele produto possa ser comercializado de maneira mais rápida. Nós fomos conversar com técnicos para mostrar aos consumidores, aos telespectadores, quais são as medidas que devem ser tomadas para que o consumidor possa identificar se um produto que ele está adquirindo passou por esse processo químico ou não.
Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. O tucumã é um fruto muito popular para os amazonenses. O famoso X-Caboquinho é o campeão de vendas nas barracas de café regional. Buscando praticidade, os consumidores preferem comprar o fruto já descascado, o que pode ser um perigo para a saúde. Sim, a forma mais segura é comprar o tucumã, né, a fruta in natura, e poder fazer descascar em casa, né? Essa é a maneira mais segura. Na última sexta-feira, o Departamento de Vigilância Sanitária suspendeu a venda de tucumã na feira do Parque 10. Segundo o diretor do órgão, uma denúncia motivou a ação. Houve uma denúncia, né, aqui na nossa ouvidoria, e a gente encaminha, né, a demanda aos fiscais para que eles compareçam ao local para verificar, né, o possível motivo de uma pessoa ter sido contaminada depois de ter feito o uso, se alimentado com o tucumã. Uma prática proibida e comum entre os produtores de tucumã é antecipar o amadurecimento com o uso de uma substância altamente tóxica, chamada carbureto. Quando não é manipulado de forma adequada, o tucumã pode causar infecção ou intoxicação no caso do uso do carbureto. Há especulações de que a fruta comercializada na feira do Parque 10 esteja contaminada com carbureto. Mostras foram colhidas e encaminhadas para análise. Nós vamos orientar, né, essas pessoas que só adquiram o tucumã, né, de pessoas ou empresas que forneçam para eles, né, a licença sanitária ou o laudo de vistoria. Isso vai indicar que a vigilância sanitária já esteve naquele local e já constatou que onde o tucumã está sendo descascado oferece condições de segurança. Dona Maria Teodora é permissionária há 14 anos no bairro Parque 10 e está indignada com a proibição. Segundo ela, as vendas estão cada dia mais fracas. Está fazendo muita falta, porque sem o tucumã a gente não apura nada. Porque o enfeite do café aqui para nós é o tucumã. Raimundo também tem um boxe de café regional e está preocupado com o faturamento. Diminui muito nossa venda. Quando o pessoal proíbe, diminui muito. A gente não consegue quase ter cliente aqui, o pessoal vai para outras feiras. O consumidor Eric Almeida também afirma que o X-Caboquinho é indispensável para o amazonense. Muita gente vem de fora já com o intuito de comer o tucumã, experimentar o tucumã. Então interfere, com certeza interfere na venda da feira, entendeu? E para confirmar a reclamação dos vendedores, esta consumidora vai procurar o tucumã em outra feira. Eu procuro um outro lugar que tem o tucumã, um outro estabelecimento, né? Caso seja confirmada a contaminação, os fornecedores do produto serão responsabilizados. Nós vamos até o local e verificar. E a pessoa pode ser multada e provavelmente nós vamos impedir que ela continue fazendo esse serviço. Bom, há muitas perguntas, há muitos questionamentos a serem feitos com relação a isso, sobretudo para todos nós que somos leigos nessa questão. Como é que eu, que sou um amante do tucumã, vou identificar se aquele tucumã que eu estou adquirindo teve a presença ou tem a presença de carbureto, de produtos químicos ou coisa que o valha? É muito complicado, é muito complicado. Por isso que nós precisamos combater a irresponsabilidade de alguns maus comerciantes com a fiscalização, sobretudo a fiscalização de técnicos que entendem desse processo e que conseguem, muitas vezes, a olho nu, identificar se uma fruta sofreu um processo químico ou não. Em Manaus, o que mais tem são pessoas comercializando tucumãs em bancas, em esquinas, nos semáforos, nos comércios e por aí vai. E como é que a população vai se proteger a respeito disso? Fica meio complicado, é uma relação de confiança muito grande. Por exemplo, eu compro tucumã ali no Eldorado há muitos anos. Há muitos anos. Eu nunca percebi qualquer tipo de gosto diferenciado. Aí o Sidney, que também é um comedor de tucumã, pergunta, mas muda o gosto? Eu não sei. Eu nunca comi um tucumã onde você perceba ali que exista a presença de algum nutriente químico. Então é preciso que estas ações que foram feitas no Parque 10 sejam feitas aonde se comercializa o tucumã. E mais, que se haja com prudência e com agilidade. Porque uma vez paralisada as vendas do pão com tucumã, a tapioca e por aí vai, o comércio passa a não vender mais nada. Essas pessoas sobrevivem do seu comércio. Então vejam
que por conta da irresponsabilidade de poucos, muitos acabam sofrendo nesse processo. Há, inclusive, indícios de que pessoas foram intoxicadas no município de Parintins pela ingestão de Tucumã com o carbureto. Agora, há uns 40 dias atrás, 50 dias atrás, outra leva de pessoas passaram mal no município de Parintins, talvez associada à questão do Tucumã. Então, para nós que somos leigos, só existe uma forma, ou duas. Uma é a relação de confiança com quem nós estamos adquirindo o Tucumã, ou o abacaxi, ou a banana, porque esses produtos são utilizados em várias frutas, não apenas no Tucumã. Uma é esta relação de confiança com quem você está comprando e muitas vezes a relação de confiança que você tem do seu comprador, ele não teve de quem vendeu para ele. Ninguém sabe a origem desse produto até chegar para o consumo. A outra, que eu penso ser a mais célere e a mais acertada, é exatamente fazer isso. Fiscalizar, colher amostras, como faz o IPEM. O IPEM não fecha comércio de ninguém. O IPEM vai lá, colhe amostras, leva para o laboratório, analisa esse material e, se constatada a irregularidade, vai lá e volta ao comércio e faz o que deva ser feito de acordo com as leis. Essa questão de recolher tudo sem uma certeza também é um negócio muito complicado que causa sérios transtornos e muitos prejuízos às pessoas. Tomara que a vigilância, que é um órgão bom, que está presente no nosso dia a dia, que precisa estar presente no nosso dia a dia, possa desvendar esse mistério do carbureto e punir as pessoas que, porventura, estejam praticando este ato lesivo à saúde de todos nós consumidores. 11 horas e 35 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar um vídeo que mostra a ação de assaltantes. Assaltaram uma casa lotérica de cara limpa, olha aí as imagens, de cara limpa assaltaram uma lotérica. Uma das representantes da lotérica tentou fugir, não conseguiu, parece que levaram 50 mil reais dessa casa lotérica. E vamos mostrar também dor, sofrimento e indignação no velório do sargento da Polícia Militar que morreu com 2 tiros na última segunda-feira no conjunto Viver Melhor. Há muita dor, muita indignação, companheiros de farda lá estiveram. Eu liguei para o pai dele, conheço o pai dele, já joguei bola com o Fredson, é um bom menino, 39 anos de idade. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Olha, nós vamos mostrar agora um vídeo que mostra muito bem a forma com que os bandidos estão agindo no estado do Amazonas. Em 24 horas, 10 assassinatos em Manaus. E eles agem de cara limpa. Invadiram ontem uma casa lotérica, de cara limpa. Aí as imagens já mostrando do circuito interno, as imagens captadas do portal do Holanda. Eles agem sem se preocupar com o que possa acontecer. As pessoas chegando para trabalhar são rendidas, vejam a ação deles. Uma tentou já correr, não conseguiu, foi levada para dentro, aí eles já entram onde está a sala do cofre. Nesse momento há um diálogo entre eles. Parece que esses 50 mil seriam para pagamento de Bolsa Família. A polícia está investigando, inclusive, as informações que teriam sido repassadas, informações privilegiadas. Aí o momento da ação, a moça muito nervosa, muito apreensiva, é claro, com um revólver em punho. O cidadão faz ameaças, aponta a arma para esta senhora, que pede calma, diz que já entregou todo o dinheiro para ele. Ele pega uma sacola, guarda o revólver, de cara mais limpa do mundo. Esse aí preferiu colocar um boné, ao menos, e eles vão sair como se fossem à casa lotérica para fazer uma visita, e de lá saem com muita tranquilidade, com muito cuidado. Aí já é o início do vídeo. Mas isso mostra verdadeiramente que as pessoas não estão muito preocupadas em roubar, em assassinar, em traficar no nosso país. O cidadão não faz mais questão sequer de esconder o seu próprio rosto.
não faz mais questão disso porque sabe que muitas vezes, primeiro que vai ser difícil a identificação. Algumas pessoas estão dizendo que não são ladrões daqui, são de outros estados. Acho difícil e continuo nesta mesma opinião, nessa mesma corrente de muitos, que esses assaltantes tiveram informações privilegiadas. A polícia trabalha primeiramente com esta linha de atuação, do repasse de informações privilegiadas aos assaltantes, porque na lotérica tinham 50 mil reais que eram destinados ao pagamento do Bolsa Família. E como é que os assaltantes descobriram que tinha lá 50 mil reais? Então tomara que a boa polícia, que a polícia que prende, que a polícia que coíbe, que inibe os assassinatos, o tráfico, os roubos na cidade de Manaus, possa agora, sob o comando do novo delegado-geral de polícia, nosso companheiro competente Orlando Amaral, juntamente com o novo secretário de Segurança Pública, doutor Sérgio Fontes, que tem grandes desafios pela frente, que eles possam já, como primeiras ações, desvendar o mistério deste roubo, deste assassinato, desse roubo de 50 mil reais de uma casa lotérica que ocorreu na cidade de Manaus na tarde de ontem. São 11 horas e 43 minutos. Falando em roubo, em assassinato, ontem nós tivemos o velório do sargento Fredson. Eu conhecia não apenas o Fredson, mas conhecia o pai dele, que é o Souza, que é uma pessoa fantástica, muito simples, muito querido, já foi candidato a vereador, estava sempre no palácio, serviu a vários governos e houve muita indignação, muita revolta no velório dele por conta da forma trágica, brutal e covarde com que um soldado, um integrante da Polícia Militar, perdeu a sua vida. E nunca é demais lembrar que ele não estava de serviço. Ele mesmo não estando de serviço, ele vendo uma movimentação estranha, abordou os dois marginais que estavam no Viver Melhor, pedindo para que eles levantassem a camisa. E, segundo informações, o menor, que tem 17 anos de vida, me parece que 10 passagens pela polícia, 17 anos de vida e 10 passagens pela polícia. E parece que o menor, primeiro, essa é a versão que nós temos, o menor sacou a sua arma e deu 2 tiros no sargento, que infelizmente veio a falecer. O programa esteve no velório, os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro. Ainda que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal temerei, porque estás comigo. O corpo do policial militar morto a tiros no conjunto residencial Viver Melhor, na zona norte de Manaus, foi velado no salão paroquial desta igreja no Crespo, comunidade onde o militar passou parte de sua infância. Bem que está com todo mundo, olha. Não tinha problema nenhum, graças a Deus. Até a data de hoje, como Deus tirou ele, né? Era amigo dos seus filhos? Todos aqui do bairro. Colegas de farda compareceram ao velório para dar o último adeus ao sargento. Eu fico muito triste, muito tocado, porque, poxa, é um meu irmão de farda. É um colega que se vai, então eu fico até um pouco emocionado de te falar isso aí, mas infelizmente é um serviço que eu não gosto de fazer, que é escolta de um colega para enterrar um colega, mas infelizmente toda a polícia está muito triste. O sargento da Polícia Militar, Fredson José Cunha de Oliveira, 39 anos, trabalhava na corporação há mais de 20 anos. Na última segunda-feira, ele foi surpreendido por bandidos que dispararam 2 vezes contra o policial em plena luz do dia. A polícia trabalha com várias hipóteses para o crime, como latrocínio, roubo seguido de morte, já que os meliantes levaram o celular e a arma do sargento. 2 suspeitos estão presos e um continua foragido. É mais um policial assassinado no Brasil. Como a família miliciana hoje está de luto, né? É mais um companheiro que tomba aí no combate à criminalidade.
Foi de uma ação, né, para proteger um terceiro aí, ele veio a tombar diante do meliante. Mas a Polícia Militar vai continuar aí nas ruas protegendo a sociedade, qual é a nossa missão, princípio, e o nosso juramento é defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Eu presto assistência funeral ao policial militar, então nosso sentimento é de levar carinho à família, levar amor à família nesse momento de perda e de dor. A morte do policial pegou muita gente de surpresa. E eu só soube agora, tipo, meio-dia, quando alguém me ligou e disse que você sabe que faleceu, o Fred, teu amigo. Eu peguei um táxi e vim correndo. Foi muito triste, só acho que a violência deveria parar. Isso foi muito violento, ninguém esperava, jamais espera. Muito triste. A família parecia inconsolável. Muito abatido e emocionado, o pai do sargento lamentou o assassinato do filho. Além de ser meu filho de sangue, é o meu companheiro de batalha. A gente trabalhava na polícia, ele já estava comigo há 17 anos, me acompanhando por onde eu ia. Não era só um filho, um guerreiro que me acompanhou a vida inteira. E é uma perca irreparável, mas eu, como uma pessoa muito crente a Deus, se eu estou em pé aqui, irmãos, é porque eu confio muito em Deus. Diante de tanta dor, o filho mais velho do policial, em tom de desespero, pedia a volta do pai. Gostaria de ter o papai aqui de novo. Última vez. Queria abraçar ele, falar com ele. O sargento Fredson foi enterrado com honras militares. Na descida do caixão, lágrimas, tristeza e comoção pela perda de alguém que parte desta vida deixando saudade. É duro você enterrar um filho, que nós não somos para enterrar filho, nós somos para... Os filhos é que é para enterrar o pai. Mas como Deus está me dando essa missão, eu vou cumprir. Muito bem, eu ontem falei com o pai dele, com o Souza, e eu conheço o Souza já há uns 20 anos, e o Souza me disse o seguinte: olha, para resumir a minha situação, eu estou arrasado. E vocês viram ali na reportagem do Oliver, que extraiu muito bem o sentimento de todas as pessoas que lá estavam, e que eu penso ser o sentimento das pessoas de bem da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, a insatisfação, a indignação, a revolta pela ausência de um jovem que tinha 39 anos de idade, 20 anos já de corporação da Polícia Militar. Vocês viram pela quantidade de pessoas no velório, no sepultamento, como ele era querido não apenas pelos seus companheiros de farda, mas pelos seus amigos, pela sociedade amazonense. Que este assassinato não seja mais um a cair no esquecimento e que todos os punidos sejam exemplarmente responsáveis por isso. Até mesmo esse delinquente, menor infrator, um bandido juvenil que tem 17 anos de idade e que tem de mais de 10 passagens já pela polícia. Dá tempo de chamar a última matéria? Os aprovados da Polícia Militar do Estado do Amazonas, concursados que não foram chamados, fizeram hoje uma manifestação em frente ao Palácio do Governo. Os detalhes na reportagem da Amanda Mota.
Candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar em 2011 estão realizando manifestação em frente à sede do governo do Amazonas para reivindicar a convocação prometida no início de janeiro pelo governador José Melo. Bom, o governador se comprometeu em convocar até essa semana 500 pessoas que estão no cadastro reserva da Polícia Militar, sendo que nosso concurso vence agora segunda-feira e nada está sendo feito, né? A gente não vê nem se manifestar. O comandante da Polícia Militar, o Coronel Gouveia, veio dizer que só depende do governo. Aqui todo mundo é pai de família, aqui também tem mães de família, e tem gente que teve aí até filho, tem gente que largou seus empregos, assim como eu, como os guerreiros aí perderam o emprego, portanto tá atrás dos nossos direitos. E até agora nada foi dito, não deram uma data específica, e já que ninguém quer falar nada pra gente, a gente vem aqui buscar alguma solução. Bom, a questão é que vence o prazo, expira o prazo do concurso na próxima sexta-feira. Eles querem uma posição do governo, eles já estiveram na Assembleia, já dialogamos com eles. Esse concurso já foi estendido uma vez, parece que não pode ser outra, enfim, são concursados, fizeram um concurso, passaram no concurso e merecem agora ser recepcionados pelo Estado do Amazonas. Estamos encerrando a edição de hoje do nosso programa com estas imagens para que a gente possa prestar a nossa homenagem a mais um integrante da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que mesmo não estando de serviço, mostrou que estava para proteger e servir a sociedade amazonense, mesmo que isso significasse perder a sua vida. Homenagem à família do Fredson, aos amigos, aos filhos e principalmente ao pai, ao Souza, a nossa solidariedade e a certeza de que, com certeza, pela sua passagem, pelo seu histórico, Deus haverá de guardar um bom lugar para o nosso querido e inesquecível Cabo Souza. Boa tarde e até amanhã.